Uma bomba financeira nos Estados Unidos está cada vez mais perto de explodir. A dívida pública do país acaba de bater a marca de 40 trilhões de dólares. Isso mesmo, 40 trilhões. Nas últimas semanas, o Banco Central dos Estados Unidos fez várias intervenções para tentar controlar o aumento dos juros e impedir a venda dos títulos dos Estados Unidos ao redor do mundo. Mas a guerra do Irã está desencadeando uma enorme onda inflacionária, pressionando ainda mais as taxas de juros para cima. Enquanto isso, os gastos com juros da dívida pública já passaram de 1 trilhão de dólares por ano. Enquanto as declarações do governo Trump parecem cada vez menos capazes de convencer os investidores a manterem a bolha de inteligência artificial crescendo na Bolsa de Nova York. Na minha visão, estamos diante de sinais que apontam para uma transformação histórica. O fim da era americana, tal como conhecemos, pode estar muito mais próximo do que parece. E é exatamente sobre essa bomba financeira, sobre as causas que levaram até ela e sobre o que pode acontecer com o Brasil que vamos falar hoje. Mas antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Obrigado pela presença aqui. A dívida pública de um país aumenta quando o governo gasta mais do que arrecada. A dívida pública dos Estados Unidos acaba de atingir 40 trilhões de dólares, a maior dívida pública da história. Ou seja, os Estados Unidos não estão conseguindo mais arrecadar dinheiro para poder compensar o tamanho dos gastos que faz. Em 1980, no fim do governo Reagan, a dívida dos Estados Unidos estava em torno de 3 trilhões de dólares só. No fim do governo Bush, em 2009, havia subido para cerca de 10 trilhões. No fim do governo Obama, há menos de 10 anos, 2017, depois das políticas de salvamento do sistema financeiro após a crise de 2008, a dívida já estava em cerca de 19 trilhões. Havia dobrado. Agora, em 2026, dobrou de novo, depois dos governos Trump e Biden chegando a 40 trilhões. É uma curva de endividamento que, quando observada ao longo das décadas, assume características exponenciais, ou seja, está crescendo sem limites. E existe um problema ainda maior. Não é apenas o tamanho da dívida, é o custo para financiá-la. À medida que os investidores passam a exigir juros maiores para comprar títulos da dívida pública dos Estados Unidos, o governo precisa gastar cada vez mais apenas para manter o próprio endividamento. No ano passado, os Estados Unidos gastaram cerca de 1,1 trilhão de dólares em juros. E se as taxas permanecerem elevadas, esse valor pode caminhar nos próximos anos em direção a 2 trilhões de dólares anuais. Isso significa que o serviço da dívida pública pode começar a eclipsar despesas fundamentais como gastos militares, saúde e previdência social. Um país pode ser rico e ter uma moeda dominante, mas se a parcela crescente do orçamento vai para juros, sobra menos espaço para investimento, infraestrutura, indústria e pesquisa. Isso já está acontecendo agora. Durante aproximadamente 40 anos, enquanto a dívida pública dos Estados Unidos crescia, o país defendeu o liberalismo econômico e a globalização das cadeias produtivas. Eles obrigavam também países que estavam com dívida externa para que eles abrissem suas economias para conseguir empréstimos no FMI. A lógica era abrir a economia para o comércio internacional, reduzir barreiras nacionais, desregulamentar setores de indústria estratégica e permitir um fluxo cada vez mais livre de capitais financeiros. Essa estratégia contribuiu para a desindustrialização dos Estados Unidos. Em 1950, a indústria representava uma parcela muito maior da economia norte-americana, próxima de 35%, enquanto os serviços e comércio respondiam por aproximadamente 45%. Hoje, a manufatura representa cerca de 10% só, enquanto mais 70% da economia está concentrada em comércio, finanças e outros serviços. Enquanto os Estados Unidos transferiam boa parte de sua capacidade produtiva para outras regiões, principalmente para a Ásia, a China realizava uma transformação industrial gigantesca. Nas últimas décadas, sua produção industrial cresceu de maneira extraordinária, em mais de 800%. E existe outro indicador importante. A partir dos anos 1980, com o avanço da liberalização comercial, os Estados Unidos passaram de uma situação de déficit comercial relativamente pequena para déficits
gigantescos. Em 2025, esse déficit chegou perto de 900 bilhões de dólares, enquanto a China registrou um superávit comercial de aproximadamente 800 bilhões. Isso revela uma assimetria. Os Estados Unidos consomem muito mais do que produzem em determinados setores, enquanto a China se tornou uma potência exportadora industrial. Então, como que um país que tem um aumento explosivo da dívida pública, assim como um enorme déficit comercial com o exterior, consegue manter um enorme padrão de consumo da sua própria população, que faz com que o seu setor de serviços seja tão inchado? A resposta passa pelo dólar. A economia norte-americana ainda é gigantesca, mas o povo americano consegue consumir mais porque o restante do mundo aceita o dólar como moeda de troca internacional, reserva e financiamento. Desde a década de 1970, depois do fim do sistema de Bretton Woods, os Estados Unidos consolidaram uma relação estratégica com as monarquias produtoras de petróleo do Oriente Médio, especialmente a Arábia Saudita. A lógica era simples: o petróleo seria comercializado majoritariamente em dólares para qualquer país do mundo, enquanto os Estados Unidos ofereciam proteção militar e política aos governos aliados da região diante de ameaças como o Irã dos Ayatollahs e o Iraque de Saddam Hussein. O resultado foi um enorme circuito financeiro. O mundo comprava petróleo em dólares, esses dólares chegavam aos países produtores e uma parcela significativa dessa riqueza retornava aos mercados financeiros norte-americanos, comprando ações, títulos, imóveis e outros ativos. Esse mecanismo ajudou a alimentar a valorização dos ativos financeiros nos Estados Unidos e contribuiu para a formação da maior bolha especulativa da história. Em 1985, o índice S&P 500 da Bolsa de Nova York estava próximo de 200 pontos, só 200 pontos. Hoje, ele se encontra em uma região próxima de 7.700 pontos. É uma valorização de quase 4.000%. O resultado, obviamente, combina um certo crescimento das empresas no índice, e certa inovação, expansão monetária dos Estados Unidos e a entrada de capital estrangeiro, que só pode ocorrer por causa do dólar. Enquanto o mundo aceitasse dólares, os Estados Unidos podiam emitir títulos da dívida pública que seriam comprados por governos, bancos centrais, fundos de investimento de todo o planeta. O sistema funcionava porque havia confiança na capacidade norte-americana de honrar seus compromissos e na capacidade das empresas norte-americanas de continuar gerando crescimento e inovação. Mas essa confiança começa a ser questionada. Os Estados Unidos se tornou um dos países mais desiguais do mundo. Hoje, rico nos Estados Unidos praticamente não paga imposto, enquanto o consumidor paga muito mais. Enquanto a economia se financiarizava, atraindo o dinheiro do mundo inteiro para as bolsas de valores, os empregos industriais da classe média desapareciam. Hoje, um grupo extremamente pequeno de bilionários concentra uma parcela enorme da riqueza criada pela economia. 8% do PIB foi para 15 pessoas em 2025. Entre eles estão Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, Larry Page e Sergey Brin, do Google, Jeff Bezos, da Amazon, Mark Zuckerberg, do Facebook e da Meta, Larry Ellison, da Oracle, dentre outros. Esses grandes grupos econômicos estão realizando uma grande aposta em inteligência artificial, em uma corrida para competir com a China. Esses investimentos possuem características especulativas. O dinheiro está entrando em empresas, em infraestrutura, em chips, em data centers em velocidades extraordinárias. Cerca de quase 1 trilhão de dólares vai ser investido em inteligência artificial no próximo ano. E enquanto os resultados concretos ainda precisam justificar parte desse valor. E existe um dado estratégico que chama a atenção. Em 2010, os Estados Unidos lideravam o mundo em número de patentes relacionadas à inteligência artificial. Hoje a China já responde por uma parcela muito maior, próxima de 70% das patentes. A próxima onda tecnológica americana também enfrenta, então, concorrência da China. Vejo a economia norte-americana como uma estrutura financeira sustentada por dois pilares: poder emitir dólares e vender ativos e títulos denominados em dólares. O mundo está percebendo essa dependência. Acompanho essas bolhas de inteligência artificial há aproximadamente 4 anos. No começo, poucos falavam sobre esse risco.
Hoje essa discussão aparece dentro do próprio sistema financeiro que se beneficia desses ativos. Isso pode produzir uma profecia autorrealizável. Se investidores acreditarem que os ativos estão supervalorizados, podem vender, ampliando a queda, o medo e a fuga de capital. Um dos momentos decisivos ocorreu com a guerra da Ucrânia, quando os Estados Unidos e seus aliados utilizaram o controle sobre o sistema financeiro internacional para bloquear aproximadamente 200 bilhões de dólares em ativos russos mantidos em instituições financeiras ocidentais. O mundo recebeu um sinal poderoso: reservas em dólares e ativos depositados no sistema financeiro ocidental poderiam ser utilizados como instrumento geopolítico. Portanto, enquanto o mundo ainda usava dólares, os Estados Unidos emitiam uma enorme quantidade de dívida pública, ao mesmo tempo em que suas corporações ficavam menos eficientes e faziam apostas especulativas. Isso foi importante, toda essa situação, para os países ligados aos BRICS perceberem que precisam acelerar a transformação. Bancos centrais começaram a pensar mais seriamente em alternativas, diversificação e proteção contra uma eventual fuga generalizada do dólar. E o ouro ganhou espaço. No ano passado, pela primeira vez em décadas, o ouro passou os dólares como maior reserva internacional de valor. E isso é um sinal de que a confiança no dólar acabou. Países como a China, que tem superávit comercial e reservavam o seu dinheiro em títulos da dívida pública norte-americano, agora, em função de tudo que ocorreu com a Rússia e com o Irã, estão vendendo esses títulos. A crise, portanto, pode pouco a pouco estar se aproximando, e ela não será apenas uma crise de inteligência artificial. Ela pode se transformar em uma crise da própria dívida pública norte-americana. Porque existe uma realidade simples. Uma economia não consegue sustentar indefinidamente um nível de consumo muito superior à sua capacidade produtiva sem depender de financiamento externo. Quando a produção nacional diminui e o consumo continua elevado, a diferença precisa ser financiada. Se essa confiança desaparecer, sustentar esse modelo fica muito difícil. E a guerra no Oriente Médio é a tampa do caixão dos Estados Unidos. O aumento dos gastos com juros da dívida americana pode ser ainda mais exacerbado pelas consequências econômicas da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Ao longo dos últimos 6 meses, uma das principais regiões produtoras e exportadoras de energia do mundo sofreu uma interrupção severa no comércio pelo mar, de onde saem 20% do petróleo e 30% de gás natural, o que está acumulando uma crise de energia sem precedentes. Antes da guerra, entre 2025 e fevereiro deste ano, aproximadamente 100 navios por dia atravessavam o Estreito de Hormuz, como representado pela linha azul do gráfico. A partir de março desse ano, esse número caiu praticamente a zero, como vemos na linha vermelha. Com exceção breve de um período em junho, quando foi firmado um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que foi a chance de normalização que houve. Agora, esse prazo já está vencido. E mesmo que o comércio energético fosse normalizado, as consequências já serão inevitáveis, porque demorará muito tempo para tudo retornar ao normal. Desde o início da guerra, a interrupção do comércio provocou uma onda inflacionária mundial. Em aproximadamente 6 meses, o petróleo Brent acumulou uma alta aproximada de 30%. Gasolina, diesel e querosene de aviação subiram cerca de 50%. Gás natural europeu chegou a registrar um aumento próximo de 100%. E o problema não termina nos combustíveis. Quando o petróleo fica mais caro, transporte fica mais caro, fretes ficam mais caros, a produção industrial fica mais cara, fertilizantes ficam mais caros. Produtos fundamentais para a produção agrícola, como o enxofre e o fosfato, também sofreram pressão. E pouco a pouco isso aparece nos preços de alimentos e matérias-primas, como trigo, arroz e algodão. É uma reação em cadeia. A crise energética aumenta o custo de vida. A inflação pressiona os bancos centrais. Os bancos centrais precisam manter ou elevar os juros para tentar controlar os preços. Juros mais altos tornam a dívida pública mais cara. E uma dívida pública mais cara aumenta a necessidade de novos recursos. Esse círculo pode transformar uma crise energética na crise financeira. Como conclusão, considero cada vez mais provável uma crise financeira internacional. Não tenho como afirmar uma data exata, mas os sinais estão se acumulando.
O Banco Central do Japão precisou do apoio do Banco Central dos Estados Unidos para evitar a venda dos títulos dos Estados Unidos há 2 semanas. Enquanto a Bolsa de Valores da Coreia do Sul enfrentava uma perda de valor de 40% por causa do estouro de uma bolha de inteligência artificial lá. Nessa semana, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos realizou uma operação de compra de títulos da dívida pública de 30 anos na tentativa de reduzir as taxas de juros, mas o resultado não parece ter sido suficiente. Se essas ferramentas perderem a eficácia, o que os bancos centrais farão quando os mecanismos falharem? E principalmente, o que isso significa para o Brasil? Nós não estamos isolados dessa crise. Os bancos brasileiros seriam afetados por uma turbulência internacional, pois possuem exposição aos mercados globais. Nossos próprios grupos de renda mais elevada também passaram, em muitos casos, a priorizar aplicações financeiras internacionais ou nacionais em vez de investimento produtivo na indústria nacional, que faria com que a inflação no Brasil não fosse tão elevada. E ainda existe o problema da inflação de energia e fertilizantes que vem de fora do Brasil. Se o petróleo e gás natural, transporte e insumos agrícolas continuarem subindo, o Brasil sentirá a pressão. O próximo presidente eleito, nos próximos meses, terá um problema gigantesco nas mãos. Quem for eleito até novembro encontrará uma situação internacional muito difícil e muitas promessas de campanha podem se tornar inviáveis diante de uma crise global. É por isso que precisamos começar a discutir outra questão: como reconstruir um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Precisamos pensar em autonomia produtiva nacional. Precisamos gerar emprego no território brasileiro. Precisamos fortalecer a nossa indústria. Precisamos produzir nossos próprios insumos estratégicos para evitar essas vulnerabilidades internacionais. Precisamos reduzir essas vulnerabilidades às oscilações das finanças internacionais e às rupturas das cadeias de distribuição globais. Porque quando uma crise internacional chega, os países mais dependentes são os que sofrem mais. E é justamente esse debate que continuaremos fazendo aqui no canal. E se você quiser ajudar esse canal a continuar produzindo um debate sério, sem amarras, sobre economia, geopolítica e soberania nacional, vou deixar o QR Code do Pigs aqui do lado. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que o Brasil precisa fazer para se proteger dessa crise que está chegando? Escreva nos comentários, porque o debate continua. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com quem também pode se interessar. Obrigado e até a próxima.